dia 21/7/2020 e vou registrar nesse vídeo o que é staccato. Mas o que é staccato? Este gato? Destacado? Não tem nada a ver com gato, por mais que pareça. Um pouquinho destacado tem um pouquinho a ver, mas mais ou menos. O staccato, ele é uma articulação que a gente usa no arco que faz com que as notas sejam mais curtas, bem marcado. Tá. Por exemplo, se eu tinha uma nota que era tá, por exemplo, sei lá, tá. Ela vai ser tá. E nesse meio ela vai perder a metade dela, vai acrescentar uma pausa. E a outra também, que era uma inteira, vai ser dividida no meio e vai ter uma pausa. Aqui, um exemplo. Como é assim que a gente lê o staccato na partitura, tem uma nota, por exemplo, aqui eu peguei uma semínima e uma bolinha embaixo ou em cima, depende de onde está a nota. Quando a gente usa o staccato, o que significa isso daqui quando tem uma bolinha aqui? A gente faz isso daqui, ó. Parte ela no meio e constrói dois. Fica a metade dela, metade de uma semínima mal colcheia, parece coxinha, colcheia, e uma pausa de colcheia. Ou seja, aquela nota que era tá, agora, por exemplo, tá, agora vai ser tá, pausa. Entendeu? Bom, mas como surgiu essa técnica? Bom, essa técnica, segundo os historiadores e algumas teorias, acreditam que ela surgiu por volta do século XVII, 1670, ou seja, no período barroco. Na verdade, provavelmente ela deve ter surgido, criada nossa nova articulação muito antes, mas que eles começaram a usar nas partituras e mesmo a ficar famosa e com mais frequência em 1670 em diante, no período barroco aí mais ou menos. Ok, agora o que é isso afinal? Eu já entendi que é quando acontece que ela fica mais curta, isso acontece no arco, mas como que eu utilizo isso no violino? Assim, ela fica mais seca, mais marcada. Sentiu a diferença? Eu toquei a mesma nota no mesmo andamento o tempo todo, mas tem uma grande diferença de fazer mais legato, mais détaché e o staccato. O legato é o ao contrário do staccato. O staccato é aquilo bem dividido, podemos dizer assim. E o legato é algo mais solto. Então, como usar isso no violino? De primeiro impacto, não é só apenas fazer uma nota e parar, porque isso você vai ter um som chiado. Vai ter um som de e não é esse som que a gente quer. Um som mais limpo. Então, você vai colocar o arco na corda. Eu uso para me ajudar o indicador. E você vai soltar o arco, por exemplo. Vou pegar ele daqui e eu quero que ele vá até aqui. Então eu vou jogar ele, no caso, se eu tô fazendo pra cima, se eu quero que ele venha pra baixo, eu vou ter que fazer aqui pra baixo, certo? Me corrigindo. Eu vou jogar ele até aqui. E nesse espaço que eu jogo ele, eu aperto o indicador. É como se fosse algo que você joga pra frente e ele simplesmente para. O próprio arco, ele tem vida própria, ele é independente e ele vai saber a hora de parar.
Então, para explicar melhor, eu vou utilizar um exemplo. Então, eu estou usando aqui como exemplo porque aqui eu estou representando os seus dedos, o impulso que você tem que jogar ele para frente. Esse daqui, a cadeira, é o seu arco. Ela tem que chegar até o final daquele guarda-roupa. Então, eu tenho que focar aqui. Se eu jogar muito fraco, não vai acontecer nada, ele foi só um pouquinho. Se eu fizer muito forte, ele vai passar de onde eu queria. Agora, se eu der a força certinha, ele vai chegar onde eu queria. Não dá pra ver, mas é a parte de baixo aqui da cadeira. Aqui sim. Ele chegou onde eu queria. Então eu tenho que focar aqui quando eu tô jogando, ao invés de pensar como ele vai chegar, porque ele vai conseguir. Da mesma forma que essa cadeira tem rodinhas e ela vai, através do meu impulso, conseguir chegar onde eu quero, assim o seu arco também vai conseguir chegar onde ele quer. Então o que você tem que pensar não é como, e sim o quanto de força e de pressão estou colocando no arco. É como se fosse uma flecha que você pega ela assim, certo? Eu não atiro arco e flecha, mas eu imagino, pelo que eu vejo nos filmes, uma flecha e você solta ela. Você tem que pensar, eu não sei se é assim que funciona, ok? Mas eu tô como eu imagino. Você tem que focar aqui, se você jogar a flecha errada, ela não vai pro alvo, mas não é você que leva ela até o alvo. A gravidade que faz esse trabalho para você, que você apenas dá um impulso para ela e ela vai para frente. Assim é a mesma coisa no violino, a gente tem que pensar e jogar certo e o arco ele vai parar sozinho, é como se você jogasse e ele que vai para frente, não é você que leva ele até lá. Agora, exercícios para treinar o staccato. É o próprio staccato, ficar tentando fazer ele, mas também fortalecer o dedo indicador. Fazer assim, eu vou tocar ele, aí aqui no meio eu vou dar uma apertada, como se o arco e a crina chega a encostar um pouquinho e depois faço. Eu volto, aperto, volto, eu volto, aperto, volto, dessa forma. Você vai ter essa visão aqui, ó. O arco vai fazer isso aqui, ó. Uma leve encostadinha na crina, aí depois você vai aumentar a velocidade. Por exemplo, agora eu vou fazer 2 a cada passada. E assim é um exercício para ajudar no staccato, para conseguir auxiliar a pressão de jogar e apertar com o indicador. Bom, por hoje é só. Agora é só estudar, estudar, estudar. Muito obrigada por quem chegou até o final desse vídeo. Beijinho!